Irmãos, eu quero compartilhar uma palavra que não é novidade para ninguém, mas eu pensei em nós podermos olhar um pouquinho da obra de Jesus, daquilo que ele fez por cada um de nós. Eu lembro que Jesus, quando ele serviu a ceia para os discípulos, e ele ia repartindo o pão, ia repartindo o cálice, e aí ele disse: olha, todas as vezes que vocês tomarem essa ceia, lembrem de mim. Lembrem de mim. E eu imagino que Jesus estava falando ali naquele momento: lembrem da obra que eu vou estar fazendo. Lembrem de mim, da obra que eu fiz. Então eu queria, nessa manhã, aproveitar que nós vamos tomar ceia também, aproveitar que nós estamos juntos para celebrar esse tempo de vitória de Jesus na cruz. Então eu gostaria de, junto com vocês, olhar um pouquinho a respeito disso, para nos encher de mais esperança aí. Eu tenho convicção de que muito em breve nós vamos estar com o Senhor para toda a eternidade. As coisas estão andando muito rápido, essa agenda toda que alguns chamam de agenda da nova ordem mundial, agenda da ONU, não sei o quê, mas para mim nunca deixou de ser a agenda de Deus. É a agenda de Deus que está se cumprindo. E está usando todas essas circunstâncias que a gente está vendo para se cumprir. É necessário que todas essas coisas aconteçam para que o Senhor volte, para que o Senhor esteja governando, reinando aqui nessa terra. E até lá, eu acho que o que nós precisamos fazer todos os dias é renovar a nossa esperança nele. Tito fala, na carta de Tito, lá no livro de Tito, fala que existe, fugiu a palavra, uma boa esperança, não é essa palavra? Bendita, obrigado, Igor. Uma bendita esperança. Essa bendita esperança nós sabemos que é o Senhor, está nele, né? Então, como é bom a gente poder estar celebrando isso todos os dias da nossa vida juntos, né? Então, eu queria falar um pouquinho hoje e lembrar junto com vocês um pouquinho do que mudou da antiga aliança para a nova aliança. Que foi justamente essa obra tremenda que Jesus fez na cruz, que trouxe para a nossa realidade uma nova aliança da parte de Deus com o homem. E nós fomos incluídos nessa nova aliança. Então, todas as vezes que eu penso na obra da cruz, todas as vezes que nós tomamos a ceia, todas as vezes que nós vemos, por exemplo, como agora esse final de semana que estamos comemorando a Páscoa, sempre me veio à memória essa nova aliança que o Senhor fez conosco. Foi Ele quem estabeleceu essa nova aliança com o homem. E é interessante que na antiga aliança, quando se fala de sacrifícios e de remissão de pecados, ou de expiação pelo pecado, existia uma ordem muito clara da parte de Deus, de que era para o pecador separar um cordeiro que não tivesse mancha, que não tivesse nenhum tipo de defeito, e esse cordeiro era levado para o sacerdote. E uma vez sacrificado esse cordeiro, o sangue desse cordeiro servia para a expiação de pecados. Eu quero iniciar agora esse tempo, mostrando um pequeno vídeo para vocês. É uma animação que nos ajuda a entender um pouco melhor do que acontecia lá na antiga aliança, para daí assim nós podemos entrar mais a fundo na nova aliança e relembrar tudo isso. Esse homem representa o pecador. Ele traz o cordeiro inocente, uma figura de Jesus, assim fazia no Antigo Testamento. Ele traz para o sacerdote, que representa os olhos de Deus, e os olhos de Deus, que são santíssimos, examinam não o pecador, mas o cordeiro. A questão não é se você é bom, mas se o seu cordeiro é bom. É óbvio que você está lá porque pecou. Ele olha para o cordeiro está bem. Eu e você colocamos nossas mãos sobre o cordeiro. Quando confiamos em Cristo, colocamos nossas mãos sobre a cruz. Todos os pecados eram transferidos para o cordeiro. É isso que aconteceu na cruz. E na cruz, toda a santidade e justiça de Cristo são transferidas para você. Amém? E o sacerdote entregava a faca e o pecador matava o cordeiro. Foram os nossos pecados que mataram Jesus. Para que sempre nos lembremos disso. Amém? O cordeiro inocente morre no nosso lugar sob o fogo do juízo.
Mas você sai com o favor de Deus, com as bênçãos de Deus, com as promessas de Deus. Amém. Aleluia. Interessante que quando a gente olha para a antiga aliança e a gente vê todos os rituais, os sacrifícios, nada era por um acaso. E tudo apontava para a nova aliança. Na verdade, não somente depois da lei, mas antes da lei, nós vemos também muitas figuras na palavra apontando para a nova aliança, que seria estabelecida através do sangue do Filho, através do sangue de Jesus. E é interessante que quando a gente olha quando eu vi essa animação a primeira vez, começou a fazer mais sentido a questão do cordeiro. Por que do cordeiro? Como era essa questão do cordeiro ser levado para a expiação dos pecados, e uma vez sacrificado, o pecador saía de lá perdoado e santificado. E aí quando nós trazemos essa realidade para agora a verdadeira realidade que nós encontramos na cruz, aí faz todo sentido mesmo, né? E aí quando eu começo a pensar no Cordeiro, sempre me vem à mente o que João Batista viu quando ele viu Jesus, o que ele falou quando ele viu Jesus. Vocês lembram as primeiras palavras de João Batista quando ele viu Jesus? Ele viu Jesus passando, se aproximando, e ele diz algo. Olha só, o profeta ali, João Batista, ele identifica Jesus e ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso me enche de alegria, porque o que acontece? Na antiga aliança, quem levava o Cordeiro era o pecador. Era a responsabilidade dele encontrar um cordeiro que não tivesse defeito e levar lá para que fosse sacrificado, para que primeiro tinha que ser aceito pelo sacerdote, depois era sacrificado, e assim ele tinha então os seus pecados expiados. Na nova aliança, não é o pecador que leva o cordeiro. Na nova aliança foi Deus quem providenciou o cordeiro. Na nova aliança foi Deus quem trouxe o cordeiro que não tinha absolutamente defeito algum. Ele passou por todas as provas para que fosse estabelecido que ele fosse um cordeiro santo, puro e sem defeito. E ele foi aprovado em todas as provas que ele passou. Foi Deus quem providenciou o cordeiro para nós, irmãos. Assim como ele providenciou o cordeiro, o sacrifício para Abraão, para que ele não precisasse matar o filho, Deus, diferente de Abraão, ele não poupou o filho dele, mas ele deu o filho dele como cordeiro por cada um de nós. Então, nesse tempo que nós estamos vivendo, de tribulação, né? Está difícil para todo mundo, está complicado, não é ainda a grande tribulação, mas é uma tribulação que está acontecendo. Nós não podemos tirar os olhos do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu quero ler com vocês agora um texto de Hebreus e fazer alguns comentários de alguns versículos para que a gente possa entender a grandeza do sacrifício de Jesus, ainda que nós sabemos disso, né? Mas eu acho muito importante a gente relembrar isso, porque isso traz esperança ao nosso coração. Hebreus 10, vamos ler alguns versículos do capítulo 10. Eu acho que aqui está na NVI. Ele começa falando da lei. Ele diz: a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir e não a realidade dos mesmos. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos, ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos, pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados dos seus pecados. Os sacrifícios na lei, eles faziam expiação dos pecados, era como se eles afastassem os pecados, mas ele não tirava a consciência de pecado do pecador. Tanto que o próximo versículo, no 13, diz: contudo, esses sacrifícios são uma recordação
anual dos pecados. Os sacrifícios eram prestados justamente para relembrar os pecados, para trazer a memória. Na verdade, o que a lei fazia? Ela trazia a memória do pecador de que ele precisava de um Salvador. Essa era a função da lei. Ela trazia a memória do pecador, a necessidade de Deus, que ele não tinha vida sem Deus, que ele não poderia viver sem Deus. Então, aquele sacrifício, ele fazia com que o pecador ele lembrasse disso. Alguém, ou ali uma criatura inocente, estava morrendo no lugar dele. Versículo 4. Pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. O fato de Jesus ter vindo como homem foi necessário porque um homem havia pecado. Então, o sacrifício de animais não era suficiente para limpar a ficha do homem. Precisava um homem pagar o preço pelo pecado que outro homem havia cometido. Adão introduziu o pecado no mundo. E Jesus foi introduzido por Deus ao mundo como homem, para como homem poder pagar esse pecado, pagar essa dívida. Então nós sabemos que Jesus, ele era totalmente homem, como também era totalmente Deus. Mas quando ele esteve aqui na terra, ele abriu mão, como fala em Filipenses, ele abriu mão da sua glória para andar como um homem, sujeito a todas as situações e circunstâncias e tentações que nós vivemos. Ele se sujeitou a tudo isso e para isso recebeu um corpo físico de Deus e sentiu nesse corpo físico tudo que nós sentimos, para assim ele poder tomar esse lugar de poder pagar essa dívida. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: aqui estou, no livro está escrito a meu respeito. Vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Primeiro ele disse: sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quisestes, nem deles te agradastes, os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Agora, ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Ele fala que o primeiro é cancelado e estabelecido o segundo. Do que é que aqui a palavra está nos falando? Está nos falando justamente de um... Ele fala do sacrifício de um primeiro modo de sacrifício é cancelado e foi estabelecido um segundo. Junto com o segundo sacrifício foi estabelecido uma nova aliança. Agora, na nova aliança não é mais necessário que sacrifícios sejam feitos ou prestados como eram na antiga aliança, mas um único sacrifício completamente aceitável por Deus foi feito por Jesus. E a partir desse sacrifício estabelecida uma nova aliança com o seu sangue. E dentro dessa nova aliança nós fomos colocados. Debaixo dessa nova aliança nós fomos introduzidos. No versículo 13, daí em diante ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados por estrado dos seus pés. Vamos voltar um pouquinho. No versículo 11, eu pulei aqui. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios, que nunca podem remover os pecados. Mas quando este sacerdote, falando de Jesus, acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Uma coisa interessante que, tanto no tabernáculo quanto no templo, no Santo dos Santos, onde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. No santo lugar também acontecia isso, e no Santo dos Santos da mesma forma. Quando eles entravam para oferecer o sacrifício, dentre os utensílios que estavam ali, não existia uma cadeira. Se tu for ler os utensílios que tinha no átrio, no santo lugar, no Santo dos Santos, tu não vai encontrar uma cadeira.
porque o sacerdote ele nunca parava para descansar. Os sacerdotes, ali na realidade que eles viviam, os sacerdotes eram trocados de turnos e continua sempre acontecendo as mesmas coisas. E eles não havia ali um lugar do sacerdote, onde o sumo sacerdote, quando entrava no santo lugar, no Santo dos Santos, pudesse fazer um sacrifício e dizer assim: bom, concluí o meu trabalho. Não existia esse espaço. O sacerdote não tinha ali esse lugar para se assentar, então. O nosso novo sumo sacerdote, que é Jesus, chama a atenção que ele fez esse sacrifício e assentou-se à direita de Deus. Ele ofereceu o sacrifício que precisava ser oferecido pelo pecado, e aí ele foi assentar, descansar, e o melhor de tudo, à direita de Deus. No momento que Jesus fez isso, ele levou cada um de nós junto com ele, nos fez assentar juntamente com ele no trono. A palavra fala em Efésios 2,6 que juntamente com Cristo nós fomos assentados nas regiões celestiais. Então, o sacrifício de Jesus foi completamente perfeito. O sacrifício de Jesus foi completamente aceito por Deus. E nós podemos usufruir desse sacrifício para sempre. No versículo 15, o Espírito Santo também nos testifica a esse respeito. Primeiro ele diz: esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em suas mentes. E acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde essas coisas foram perdoadas, não há mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações, escreverei em suas mentes. E as escreverei em suas mentes. E acrescento: todos os seus pecados e iniquidades eu não me lembrarei mais. Existe uma promessa da parte do Senhor. Primeiro, Ele olha para nós hoje e vê que a lei dele está escrita no nosso coração. Não existe aquela frustração de nós tentarmos vez após vez, dia após dia, cumprir a lei de Deus e chegar sempre no mesmo lugar, no fracasso, porque nós não somos capazes de cumprir essa lei totalmente. Agora Deus olha a partir do sacrifício de Jesus e Ele vê, porque Ele mesmo fez isso, Ele escreveu a lei dele no nosso coração. Ele nos vê como cumpridores da lei, não por causa dos nossos atos, não por causa da nossa vida perfeita, mas é porque Ele nos vê em Jesus, que cumpriu toda a lei. A lei foi escrita no nosso coração, colocada na nossa mente, então nós somos completamente aceitos por Deus hoje, ao ponto de Ele dizer: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. É uma palavra do Senhor. Ele olha para nós e Ele não nos vê no pecado. Ele olha para nós e Ele não vê o pecado ou nosso pecado. Ele olha para nós e vê o sangue de Jesus. Por quê? Porque um sacrifício perfeito foi oferecido. Tão perfeito que o sacerdote que ofereceu, ou o sumo sacerdote que ofereceu hoje, está assentado à destra de Deus. A gente sabe que mais um pouquinho, e esse sumo sacerdote, ele vai se reapresentar na terra. Agora, além de sumo sacerdote, ele vem também como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus, que naquela primeira ocasião, ele entra em Jerusalém montado num jumento, para que a palavra profética de Zacarias 9:9 se cumprisse. O teu príncipe vem montado num jumento, filho de jumentinho, um jumentinho, filho de jumenta. Agora, ele vai vir como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, montado num cavalo branco, empunhando uma espada, estabelecendo seu governo, seu reino. Naquela época, Israel não reconheceu a Jesus, apesar de, nos dias de Jesus, foi onde, em toda a história da humanidade, maior número de profecias se cumpriram no menor período de tempo. Era uma profecia se cumprindo atrás da outra, mostrando o Messias, mostrando que era um rei, mostrando que era o Messias tão esperado por Israel. E eles não reconheceram.
estavam com seus olhos cegos, não puderam ver. Talvez porque Deus também queria dar oportunidade para nós, como gentios, experimentar essa tão grande salvação. Então hoje nós podemos todos os dias nos alegrar nisso e saber que todos os nossos pecados foram perdoados. Todos. Não existe mais dívida. O escrito de dívida que havia contra nós foi rasgado, foi colocado na cruz em Jesus. E eu gostaria de mostrar para vocês agora, rapidamente, mais um vídeo. Depois nós vamos ler só mais alguns versículos. Eu só quero ler eles mesmo. Mas eu quero mostrar esse vídeo que traz uma imagem assim. É uma animação também, mas traz uma imagem do que talvez no espiritual aconteceu naquele dia em Israel. E que nos ajuda a ver o tamanho, nos ajuda a perceber o tamanho da obra que aconteceu naquele dia por cada um de nós. My God, why have you forsaken me? Finished! Father, to your hands I commit my spirit. Incomoda que quando Jesus estava recebendo todos os nossos pecados, e não apenas o meu e o teu, mas de toda a humanidade,
nos seus ombros e sendo castigado por causa deles, no momento que ele sente separação de Deus, porque o pecado faz separação de Deus. E ele se dirige a Deus, dizendo: Deus meu, por que tu me desamparou? Mas logo depois, quando ele assume, ele recebe então toda essa carga de pecado, e ele está pronto ali para entregar a sua vida, né? O justo morrendo pelos injustos, ele tomando o nosso lugar, quando ele fala com Deus de novo, na próxima menção que ele faz, ele não chama mais de Deus, mas ele chama de Pai. Ele diz: meu Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Quando Jesus ressuscita, que Maria vai lá procurar ele, eles têm aquele encontro no jardim, Jesus diz para Maria: vai dizer para os meus irmãos de que eu vou para o meu Pai e o vosso Pai. A separação que o pecado fazia entre nós e Deus, ou entre nós e o nosso Pai, foi removida pelo sacrifício santo e completo de Jesus. Por isso que a partir do momento que Jesus diz na cruz do Calvário: está consumado, nós podemos e devemos receber essa palavra como uma afirmação e uma certeza de que tudo foi concluído, a obra está pronta, e nós podemos usufruir e receber dela todos os dias na nossa vida. Em 2 Coríntios 5:21 diz: Deus tornou o pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Gálatas 3:13, Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Em 1 Coríntios 1:30, a palavra nos diz: é porém por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Se a história a respeito de Jesus tivesse ficado apenas em um sacrifício, em uma morte por nós pecadores, ela já seria extraordinária. Um sacrifício havia sido feito para que nós pudéssemos receber perdão dos nossos pecados. Mas a história a respeito de Jesus não para aí. E em 1 Pedro 1:3, Pedro fala de uma esperança viva. E ele diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A história de Jesus, ela não para na cruz, ela não termina na cruz. A história de Jesus segue para uma ressurreição e uma glorificação. E ela ainda continua, ela vem agora estabelecer Jesus também como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vai trazer Jesus como o governante desse mundo, dessa terra também. Então, a história de Jesus é extraordinária. E o que é mais extraordinário ainda é que nós fomos incluídos nessa história. A nova aliança fez isso conosco. Ela nos colocou junto na história com Jesus. Paulo nos ensina em Romanos que nós fomos crucificados juntamente com Cristo na cruz. E logo depois ele diz que nós também ressuscitamos juntamente com Cristo. Se nós morremos para o pecado, agora nós ressuscitamos juntamente com Ele para a justiça. A morte de Cristo tratou o nosso pecado. A ressurreição de Cristo veio estabelecer e dar para cada um de nós vida eterna. Hoje, a vida eterna habita em nós, habita em mim, habita em ti. Nós somos portadores da vida eterna. Então, irmãos, eu queria relembrar alguns desses textos, usei um pouquinho desses vídeos para a gente visualizar um pouco mais, mas a ideia hoje é justamente nós tomarmos a ceia juntos agora. E depois louvarmos o Senhor, exaltarmos, engrandecermos, agradecermos. Talvez durante o louvor, como a gente fez em outras ocasiões, tu pode levantar a tua voz e agradecer ao Senhor pela obra dele lá na cruz. Porque o que aconteceu lá marcou as nossas vidas e nos dá a certeza de uma vida eterna.